mostrar aqui algo para os irmãos, do versículo 12, e nós vamos ler até o versículo 18. Do 12 ao 18, nós vamos meditar um pouco aqui. Veja bem: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos, atravessados a espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Vamos até o versículo 20. Senhor, tua palavra foi lida, Pai, e eu sou apenas um instrumento, um vaso em tuas mãos. E aqui, ó Deus, estão os teus filhos, e o Senhor é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a alma dos teus filhos. Senhor, a mesa está posta, e aqui estão seus filhos famintos por este alimento espiritual. E o Senhor é um Deus que nos dá o alimento fresco, o alimento que nos dá saúde e força espiritual e também saúde e força física. Porque a tua palavra, ela nos fortifica, tanto no corpo como na alma e no espírito. Senhor, a ausência de muitos irmãos aqui, eu oro a favor de cada um, eu levanto as minhas mãos, que o Senhor, Pai, tenha misericórdia deles e os guarde onde eles estiverem. Eu não sei o motivo que não estão aqui, mas, Pai, guarda eles, porque dia de culto, não poder estar no culto, só se for uma justificativa muito grande, Senhor. Então eu peço que o Senhor os guarda, os livra, Senhor. E Pai, e que o Senhor possa abençoar cada um que aqui está, cada família representada, os pedidos de oração de cada irmão, a minha família, como eu fiz menção da minha esposa, os meus filhos, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor é o curador divino. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda salva, o Senhor ainda bate
batiza com o Espírito Santo. O Senhor ainda dá um novo nascimento. Pai, abençoa os teus filhos. E a palavra que vamos meditar, que o Senhor vivifica, vem através do teu Espírito Santo trazer a inspiração. Usa-me, ó Deus, para que todos sejam abençoados, que eles possam sair daqui melhor do que entraram. Toma-me, Senhor, todo o meu ser. Não deixe eu falar o que eu penso, o que eu acho, não, mas o que o Senhor tem pensado antes da fundação do mundo, que as almas dos teus filhos possam ser alimentadas por tua palavra. Eu oro e te peço, ó Deus, com o precioso sangue do Senhor Jesus sobre nós, no nome de Jesus Cristo, com perdão de meus pecados. Amém e amém, Jesus. Os irmãos podem assentar. Os irmãos notaram aqui essa escritura? Essa escritura está falando de Lúcifer, Satanás. Os irmãos sabem que antes dele se tornar um demônio, ele era um querubim, ele era um ser celestial, um ser que estava na presença de Deus. Mas ele se tornou Satanás porque ele saiu fora da sua posição. A pior coisa que tem é sair fora da posição. A consequência, ela é funesta, é difícil, é dolorida. Vocês sabem, irmãos, que há uma diferença entre filho e criatura. Eu quero que vocês meditem bem nisto. Há uma diferença entre filho e criatura. Deus, ele sempre teve filhos, milhões e milhões de filhos nele. E esses filhos são parte dele. São atributos dele, gene dele. E Deus, ele criou anjos, arcanjos, querubins. Deus criou exércitos e milhares de exércitos, uma hierarquia de seres angelicais. Só que são criaturas. E sendo criaturas, podem ser destruídas, podem ser aniquiladas, exterminadas. E aqui nós temos este ser. O irmão Brana, na mensagem Casamento e Divórcio, eu não lembro o parágrafo, mas quando a gente toma aqui, o Espírito Santo vai trazendo a lembrança das citações da mensagem. Mas vocês que leem a mensagem, que ouvem e têm ouvido nossos cultos, na mensagem Casamento e Divórcio, ele chegou a expressar que Satanás, antes de ser um demônio caído, ele era co-igual a Deus. Veja bem a posição que ele estava. Ele era co-igual a Deus. Podemos dizer o braço forte, o braço direito de Deus. Não existia nenhum querubim como Satanás. Ele era o maior. Deus dava a ele autoridades, domínios. Porque vocês sabem, irmãos, esse mundo material que nós vivemos nele, que nós temos aqui as 4 dimensões, que a primeira é luz,
a segunda é matéria, a terceira é tempo, e a quarta é as ondas sonoras, a dimensão de rádio, televisores e agora o mundo virtual que nós chamamos de internet, imagens, sons. Hoje à tarde, para os irmãos ter uma noção melhor, um entendimento melhor, o pastor Raul, ele mora em Moçambique, em Beira, na África. Daqui lá dá milhares de quilômetros. E nós nos conhecemos através de outro amigo pastor e acabou que nós nos conhecemos. Ele, agora à tarde, antes do culto, me ligou para mim. Em segundos, ele me ligou, em segundos. A voz dele, a imagem dele, só que eu conversei só com voz, mas também nós podemos mudar a imagem simultâneo. Simultâneo a gente muda e vê. Em segundos, a imagem dele veio e ele enviou a sua voz, melhor dizendo, enviou a sua voz e veio pela quarta dimensão em segundos e eu peguei, porque ele tinha direcionado ao meu número. E eu peguei, trouxe da quarta dimensão para mim conversar com ele ao vivo. Esse é o mundo da quarta dimensão. E nós vivemos nestas quatro dimensões e nós estamos dentro disso dia a dia. Mas existe um mundo espiritual. O mundo espiritual, aonde existe as três classes no mundo espiritual que tem mais três dimensões. Alguns cientistas chegou a dizer que existe mais dimensões, mas para Deus nada é impossível. Deus pode criar milhares de dimensões, porque Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. E essas três dimensões que eu disse, após a quarta, nós temos a quinta dimensão, que Deus nos enviou um profeta e Deus permitiu que esse profeta tivesse um acidente quando garoto. E esse acidente com arma de fogo fez com que ele entrasse em estado de coma. Fez com que ele tivesse que passar por uma cirurgia de alto risco. E quando os médicos estavam tratando dele, na mesa do hospital, Deus permitiu que seu corpo teofânico, porque nós, irmãos, não somos o que estamos vendo apenas. Estou vendo aqui o irmão Givanildo, estou vendo aqui a irmã Vitória, o irmão Rogério, a irmã Natália, todos vocês, o Leonardo, a irmã Kelly, minha esposa, os irmãos lá. Estou vendo vocês aqui, vocês não é apenas isso que eu estou vendo. Vocês têm, por detrás deste visível, vocês têm um corpo teofânico. Cada um de nós temos os nossos corpos teofânicos, corpos celestiais. Por isso que o único ser que pode dizer que é a imagem de Deus somos nós. Porque nós somos trino.
em naturezas: corpo, espírito e alma. E a ciência, o irmão Brunner diz em seu dia que a ciência descobriu que o homem, ele tem duas faculdades mentais. Você, eu, todos nós temos duas faculdades mentais. Nós temos a mente humana, o espírito humano, e nós temos a mente, o pensamento da alma. Nós pensamos com o coração, nós sentimos com o coração, nós temos Deus em nosso coração, isto é, em nossa alma, porque dentro do nosso coração humano, a ciência descobriu que tem um repartimento ali vazio, que não existe célula nenhuma. Então eles chegaram à conclusão que é ali aonde Deus colocou a alma de cada um de nós. E o apóstolo São Paulo chegou a dizer: há corpos animal como o nosso humano, e há corpo celestial. E nós, irmãos, sendo pessoas que temos dentro de nós seres espirituais, diferente do cavalo, da vaca, do cão, do galo, é diferente dos animais naturais. O ser humano é diferente. E nós temos um corpo celestial, nós temos um corpo teofânico. E o irmão Brana, quando ele teve esse acidente, então ele saiu do físico dele, e ele, nesse corpo espiritual, sua teofania, ele começou a descer. Ele não foi para a presença de Deus, sabe por quê? Porque ainda ele não tinha tido novo nascimento, mas ele era um eleito, ele era um escolhido, ele era um filho. Ele começou a descer, foi descendo. E como ele era um profeta, Deus tinha que permitir isso acontecer com ele. E ele foi descendo, e diz que quanto mais descia, mais assombroso era. Aí de repente ele desligou das dimensões que nós vivemos. E ele entrou em uma dimensão tenebrosa. Ele entrou numa dimensão de terror, uma dimensão fúnebre, uma dimensão horrível, uma dimensão triste, uma dimensão terrível de pesadelo, de angústia, de tristeza, uma dimensão de arrependimento, mas sem misericórdia, sem perdão. E ele foi descendo, e ele chegou a uma certa altura. Ele chegou a dizer que parecia que não tinha fundo. E de repente ele começou a ouvir sons nesse lugar. E de repente ele parou em um lugar, ele começou a olhar e ver pessoas em trevas, almas. O assunto que nós estamos ouvindo, almas que estão em prisão agora. Aí ele entendeu que ele estava no inferno. E ali estavam as almas perdidas por quê? Porque rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é 100% Bíblia. Lázaro morreu.
os anjos vieram e levaram ele para o seio de Abraão. E o rico também morreu, mas foi sepultado e se encontrava no inferno. Irmãos, morrer sem Jesus é a pior coisa que tem. Porque a pessoa morre consciente. Deus não deixa ela perder a memória, não. Ela vai para a quinta dimensão sabendo. E os pecados acompanham ela. As coisas erradas acompanham ela para atormentar ela. E os demônios estão ali 24 horas por dia atormentando. Por isso que nós estamos pregando, arrependa, volte para o caminho, aceite Jesus como seu Salvador, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, toma posse dessa mensagem, que é a única mensagem que tem fé para o arrebatamento. O irmão Brana, vendo aquelas pessoas gritando, e a Bíblia diz que aquele homem rico, ele gritava: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ali não havia misericórdia. A Bíblia diz que ele gritava. E ele gritava lá na quinta dimensão no inferno. E ele pensava em seus irmãos, em sua família. Ele tinha mais 5 irmãos aqui na terra, nessas 4 dimensões, 3 dimensões materiais, que são visíveis. E ele: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Não havia misericórdia. E ele deu um grito. Então permita, por favor, permita que Lázaro, eu conheço Lázaro, eu sei que ele foi um cristão lá na terra, ele era pobre, ele não tinha nada, ele dependia das migalhas, pobre, mas ele era um cristão, ele se servia. Agora eu estou vendo ele aí, eu conheço ele. Então permita que pelo menos ele possa molhar o dedo nessa água desse rio da vida tão cristalino, pelo menos molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua, porque eu estou sendo atormentado com essas chamas. Ó irmãos, se todos tivessem mesmo a revelação do que é inferno e do que é céu, as pessoas iam se esforçar mais, mas muito pensam em se esforçar só depois que cruza a linha. Sabe o que pai Abraão disse para ele? Chamou ele de filho. Filho, há um abismo que separa entre nós e vós. Não tem como. Lázaro estava no paraíso debaixo do sangue, debaixo da redenção. E ele estava no inferno, e no inferno não tem redenção, no inferno não tem sangue. Então não tem como Lázaro passar para aí e nem te passar para cá. Há um abismo que separa. Aí ele disse: então permita que Lázaro vai lá e pregue, fale para minha família, fale para meus irmãos se arrependerem, aceitar o Salvador, aceitar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala para eles, falar para eles, manda Lázaro ir lá falar. E Deus disse, pai Abraão disse: lá tem Moisés e os profetas. Irmãos, não há salvação fora disso daqui. Enquanto estamos nesse corpo de carne,
Você tem solução, você tem oportunidade de aceitar. Por isso que está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E nós estamos aqui, atrás desse púlpito, dizendo: creia de todo o coração, aceite de todo o coração, se esforce. Nenhum pregador quer que as pessoas se percam, eles querem que elas se salvem. Por isso que nós estamos chamando todos: entram na arca. A arca hoje é Cristo, a arca hoje é a palavra. Entrem na palavra, porque o mundo é mau, o mundo é cruel, e o diabo está aí, matando, destruindo, enchendo o inferno de almas perdidas. O irmão Breno foi lá e viu aquelas pessoas, milhares de pessoas gritando, gemendo, e de repente Deus permitiu que ele visse a fisionomia das pessoas. Ele começou a olhar e de repente ele viu muitas mulheres. Deus permitiu ele ver mulheres com cabelos cortados, mulheres com os olhos pintados. Ele chegou a dizer aqueles olhos pintados, igual olho de gato. Hoje nós chamamos as maquiagens. Ele viu aquelas mulheres lá gritando, gemendo no inferno. E ele gritou: Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus. E lá não havia Deus. Gritou: pai, mãe. Lá não tinha pai, não tinha mãe, lá era só ele. E ele disse em seu coração: Deus, se o Senhor me tirar desse lugar e me levar de volta, eu prometo de ser fiel. Eu prometo de obedecer a sua palavra. Eu prometo de dar a minha vida por completo ao Senhor. Tire-me daqui, Senhor. E de repente, algo começou a levá-lo para cima novamente. E logo que ele acordou, os médicos já tinham terminado a cirurgia. E depois de muitos anos, ele casado já, com sua família, ele foi, eu creio que foi ao mercado, ao shopping, fazer algumas compras. E de repente, andando ali com sua esposa, ele deparou com algumas mulheres estranhas. A hora que ele olhou aquelas mulheres, olhou em seus olhos, em seus cabelos, em suas vestes, ele olhou aquela visão lá do inferno, veio na hora, ele começou a sentir mal, ele teve que sentar. Ele viu as mulheres aqui, na mesma condição lá que ele tinha visto no inferno. Por isso que a mensagem de Elias dizendo às irmãs, sejam originais, sejam naturais. A única mulher que se maquiou, que se pintou em volta dos olhos, a Bíblia diz que se enfeitou, sabe quem foi? Foi Jezabel. Foi uma ímpia, foi uma satanista, uma feiticeira, uma assassina. A doutrina sagrada não é pesada para vocês. Vocês, santas irmãs, representam a noiva do Senhor Jesus Cristo, representam a igreja santa, imaculada, sem ruga, sem mancha.
Não deixa o diabo colocar na sua mente para você se pintar, seja com esmalte, seja com batom, seja com base, cortar o cabelo. Não faça isso. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados até o dia da redenção. O diabo quer que nós entristecemos o Espírito Santo. As irmãs indo para a vaidade, fazendo a vontade da carne, os irmãos cobiçando, adulterando, bebendo, fumando, se drogando. É isso que o diabo quer que nós fazemos. Mas Deus vem trazer para nós um poder do alto, que é o poder do Espírito Santo, para infundir em nossas almas, para nos transformar, para tirar nós das garras do diabo. Porque Jesus viu que nós todos estávamos em uma casa de penhora. Satanás tinha o controle sobre nós, mas ele pagou o preço. Ele venceu o diabo na cruz. Irmãos, nós somos escravos de Satanás se nós quisermos, mas Jesus já pagou o alto preço. E ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é essa palavra. A verdade é a mensagem que Deus tem nos enviado. Nós, irmãos, estamos lutando, não é contra carne e sangue, não. São demônios, e não são poucos, são milhões. Eles estão perdidos, eles vão ser destruídos, exterminados, aniquilados, eles vão nunca mais existir. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo, Satanás, já está julgado. E ele não quer ir sozinho. Ele quer levar milhares. Mas os filhos de Deus, como eu disse no princípio, ele não vai levar. Sabe por quê? Irmãos, tinha um abismo. E não tinha uma ponte para nós passar. Na primeira aliança, eles faziam sacrifício. Oferecia a Deus um animal para morrer em seu lugar. O sangue daquele animal era derramado e cobria o pecado daquele pecador. Deus ordenou isso. A lei cerimonial. O sacerdote fazia aquilo com reverência, com temor. Eles colocavam aquele animal, o cordeirinho, sobre o altar, para aquele pecador não morrer. Ele levava todo ano um animal limpo, inocente, puro, e ele tinha que pôr as mãos sobre aquele animal e sentir o tremor da morte, sentir o sangue daquele animal sendo derramado. O sacerdote ia sacrificando, cortando a garganta daquele cordeiro inocente. E quando o cordeiro ia balindo, o sangue ia esguichando, e aquele pecador sentindo a morte daquele cordeiro. Deus colocou o animal inocente para morrer no lugar dele, porque Deus sabia desde o princípio que ele ia ter um filho. Satanás derrubou o primeiro Adão, sim, mas o segundo Adão não pôde derrubar. Ao contrário, o segundo Adão o derrubou, o venceu. No físico, no lado natural, nas dimensões natural, e o venceu também nas dimensões espiritual. Satanás foi vencido. Os nossos irmãos do Velho Testamento, eles morriam e tinham
tinha o paraíso, só que não era em cima, era embaixo. Eles não podiam ir debaixo do trono para a presença de Deus, porque eles estavam sob sangue de animais. E a vida de um animal não podia voltar em um ser humano, porque o animal não tem alma. O animal não tem Espírito Santo. Como nós, humanos. Então todos estavam embaixo. Mas quando Jesus foi crucificado, São Mateus 27, quando ele foi crucificado, o inferno inteiro batendo palmas, o inferno inteiro fazendo festas, os filhos do diabo fazendo festa. Jesus no Calvário, quando ele deu o último suspiro, está consumado, e morreu aquele corpo, Cordeiro de Deus, que agora não só cobria o pecado, mas que veio para tirar o pecado do mundo. Isaías 53, ele foi partido por nós no Calvário. Ele derramou todo o seu sangue no Calvário por nós. Ali estava o corpo de Deus, o Filho de Deus. São João 3,16, porque Deus amou você, eu. Quando a Bíblia diz o mundo, nós somos mundo. Nós somos um torrão de terra aqui. Porque Deus amou os torrões de terra. Que é eu, que é você. Que deu seu Filho unigênito para morrer. E ele diz para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tem, irmãos, não terá, mas tem, filhos de Deus, tem vida eterna. Satanás achou que tinha vencido, mas não. Aí São Mateus 27 diz que houve um terremoto, um grande terremoto. O sol se escondeu. O sol não brilhou, nada, os astros, tudo se escondeu. Porque o verbo de Deus, a palavra de Deus, a profecia que Deus tinha profetizado através dos santos profetas, tinha cumprido. Irmãos, pode passar céu e terra, mas essa Bíblia aqui não, ela cumpre na risca. Pegaram o corpo dele, tudo profetizado. Entre os ricos será sepultado. A Bíblia diz que Jesus era pobre. Ele chegou a dizer, as raposas têm covinhos, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça, pobre. A Bíblia diz, pobre, veio montado num jumentinho. Deus em simplicidade. A revelação para a noiva é especial, irmãos. Nós temos que dar valor em nossos cultos, dar valor no que Deus tem dado para nós. Não é pouca coisa, não. O profeta de Deus chegou a expressar assim: tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo Jesus. E tudo que Jesus era,
Ele derramou na igreja. Na igreja. A igreja é quem? A igreja somos nós. Você é a igreja de Deus. Por isso que o diabo quer ver você fora do companheirismo, fora da palavra. Porque se ele vê você na palavra, ele está derrotado. Quando você está na palavra, você é mais forte do que os demônios do inferno. A Bíblia diz que essa igreja de Deus, ela está edificada sobre a revelação. E nem as portas do inferno podem prevalecer contra ela. Isso é alegria para a nossa alma, é gozo. Jesus, em seu corpo teofânico, Deus, sabe onde ele foi? Ele foi lá onde Satanás estava, porque nós lemos aqui como caíste do céu a estrela da manhã, é o diabo. Jesus foi lá. E sabe com que? Ele foi lá com o pecado de todo mundo. O meu, o teu. Foi lá onde o diabo estava. E chegou lá. O diabo estava em festa, em comemoração. Mas de repente, o irmão Branco faz até um quadro. Bateu-se na porta do inferno. A hora que as portas se abriu, que o diabo, Satanás olhou, ele bateu o olho nele, mas eu não te derrotei? Eu não te matei? Quando eu tinha matado os profetas, eu tinha pensado que eu já tinha te matado. Satanás, foi eu que te criei. Você é uma criatura caída. Eu já te condenei. Você fez a minha filha, esposa de meu filho, que eu dei para ele, a parte mais fraca, Eva. Você enganou ela. Ela foi enganada. Você não tem poder de criar. Você entrou no meu animal que eu tinha criado. Serpente. A serpente fêmea. A serpente macho, melhor dizendo. Porque Deus fez casais de cada animal. E o diabo entrou na serpente macho. O animal que era como um homem. Você entrou. A Bíblia diz aqui, estava no Éden, jardim de Deus. Satanás estava lá. Através do animal serpente, ali no jardim, enganando, trazendo a destruição. Você derrubou os meus filhos. Você trouxe o pecado, você trouxe um filho de perversão. Você trouxe um filho assassino. São João 8:44, o diabo é pai da mentira, ele peca desde o princípio. Primeira carta de João 3. Neste mundo são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Satanás foi homicida desde o princípio. Através de quem? Através de Caim. Caim era o filho da perversão, era o filho da desobediência. Você começou lá atrás, você derrubou os meus filhos, você trouxe morte. Só que eu nasci da virgem, a virgem sem pecado. Você sabe, Satanás, os meus profetas profetizou.
que o Messias viria, o Cristo viria, não era uma segunda pessoa, não era um segundo Deus, um terceiro Deus, não, era eu mesmo. Eles estavam profetizando, era de mim mesmo, todo poderoso, eu mesmo que ia descer aqui para te derrotar, Satanás. Eu te venci lá em cima, e eu te venço aqui também, diabo. Você está vencido agora, Satanás. Me dá aqui a chave da morte do inferno, Satanás. Você não tem mais domínio, é eu que domino agora. Me dá aqui. E tomou a chave da morte do inferno. E pegou os pecados do mundo e lançou no inferno, no diabo. Aqui os pecados do mundo eu conquistei, eu tomei sobre mim a crueldade do pecado e a pena que custou para tirar o pecado das nossas vidas. Ele tomou os nossos pecados, eu venci. E voltou, e quando ele voltou, irmãos, ele saiu lá da casa do diabo e voltou com a chave da morte e do inferno na mão. Sabe o que aconteceu? Ele passou aonde estavam os santos. Sabe aonde ele passou? Onde estava Jó, onde estava Abraão, onde estavam os patriarcas, onde estavam todos os salvos do Velho Testamento. O irmão Branham chega a dizer que quando Abraão e Sara viu, Abraão bateu o olho e disse: Sara, vem aqui. Falou: o quê? Olha ali, quem que chegou? Quem? Ele! Você lembra, Sara, quando você estava dentro da tenda e eu ali sentado? Naquela manhã, você lembra quando ele chegou? Quando ele discerniu os pensamentos do teu coração, você lembra quando ele deu a promessa do filho? É ele, Sara! Ele está aqui, Sara! Nós vamos embora para o nosso lar agora! Nós vamos para casa, Sara! E Jesus foi lá, irmãos! Aqueles santos estavam salvos, mas temporariamente debaixo de sacrifícios de bodes, ovelhas e animais. De repente ele disse: vamos embora, chegou a hora. São Mateus 27 diz que os sepulcros foram abertos e muitos dos santos foram vistos andando pela cidade santa. Jesus voltou com os santos. Jó, quando Jó ouviu, o profeta disse: eu não disse? Eu sei que o meu Redentor vive, Jó 19. Eu não disse que ele ia levantar, eu não disse que eu ia vê-lo, e com os meus olhos mesmo a ele. O meu Redentor vive mesmo, ele veio. Eu estou seguro agora. E ele voltou, e a igreja do Velho Testamento ressuscitada, todos transformados, todos em corpos gloriosos, e eles ficaram aqui na terra, os santos, e Jesus ficou aqui ainda num período de 40 dias, e os santos aguardando ele. E sabe o que ele fez? Todos os santos em corpos glorificados, em corpos perfeitos, em corpos celestiais, todos. Jesus voltou lá na sepultura, numa manhã do primeiro dia da semana. Maria e Maria Madalena foram ao sepulcro. Tem um hino que fala: é manhã em Jerusalém. Quando elas chegaram lá, a pedra tinha sido removida. Os guardas estavam como mortos.
E o anjo do Senhor estava ali. E elas chegaram lá e ficaram espantadas. O que será que aconteceu? Levaram o nosso Senhor. E ele estava ali de pé, esperando. E o anjo disse, não, ninguém levou, ele ressuscitou. Ele vive. Ele ressuscitou. E de repente, ela olha e ela vê o Senhor Jesus ressuscitado. E dá um grito, Rabone, que quer dizer mestre. E ela viu ele ressuscitado, vivo, não para morrer mais, mas o Deus, Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso. E ele disse a elas, vai e avise meus discípulos, meus apóstolos, para ir para a Galileia, para o monte da Galileia, que eu tenho designado, manda eles ir lá e me esperar lá. E elas saíram dali gritando, ele vive. E foi lá, avisou todos os irmãos, todos os cristãos, que estavam tudo dispersos, tudo com medo. E o dito era que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Mentira! Porque o diabo é um mentiroso, irmãos. O diabo é um hipócrita, o diabo é um fingido. Por isso que não vale a pena ser um mundano. Por isso que vale a pena crucificar a nossa carne com os nossos desejos, paixões e concupiscências. Deixar esse mundo sujo do diabo e servir a Deus. Mentira, dizendo que os discípulos tinham roubado o corpo dele. Mas não, ele estava vivo. E foi no Monte da Galileia, São Mateus capítulo 28, versículo 18. No versículo 17, 15, 16, 17 ali, diz que quando eles chegaram lá, uma multidão, muitos quando o viram, o adoraram, mas muitos duvidaram. Veja bem, irmãos, muitos não acreditaram que era ele. Mas os que creram nele, os que viram, ele ressuscitou, ele tinha dito que tinha poder para derrubar o templo, e ao terceiro dia o levantar era ele mesmo, ele ressuscitou, o nosso Deus. Pedro sabia que ele era o próprio Deus, Natanael sabia que ele era o próprio Deus, cada discípulo sabia que ele era o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. E ele disse a todos, é-me dado, irmãos, por isso que a revelação é muito boa, nós vamos encerrar com isso daqui. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho mandado. Irmãos, tudo que os discípulos pregaram, deixou escrito, é mandamento do Senhor. As cartas de Paulo é mandamento do Senhor, mas mandamento para os filhos de Deus, para a noiva eleita, para os genes de Deus. Você é um gene de Deus, um atributo de Deus. Mandou os discípulos ensinar, mas disse a eles, só que tem uma coisa, nós vamos ter uma festa, não vamos? A festa de Pentecoste, os judeus estão tudo preparando.
hoje é Páscoa, nós estamos comemorando a Páscoa. Mas daqui 50 dias, porque a palavra Pentecoste quer dizer 50, daqui 50 dias vai haver a festa de Pentecoste. Antes de vocês saírem, faz uma coisa: vá para o templo, vá para o cenáculo e fiquem lá. Não saia de lá antes de eu vos encher de poder. Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E eles foram. E depois que vocês forem revestidos de poder, vocês vão fazer algo em meu nome, vocês vão pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Vocês vão pregar o evangelho. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E os sinais de maravilhas, de cura, de bênçãos seguirão aqueles que crerem. Em meu nome os demônios serão expulsos, as doenças serão expulsas, os enfermos serão curados. Em meu nome vocês fiquem em Jerusalém. Em Atos capítulo 1, o que aconteceu? Jesus, diante os olhos dele, deu as suas últimas palavras. De repente, ele começou a sair desse chão no qual nós pisamos, terra, e começou a subir, sendo levado, arrebatado. Ei, glória! E os discípulos olhando para cima, de repente uma nuvem o ocultou. E os anjos de Deus desceu. E disse o anjo do Senhor a eles: por que, varões, vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que viste subir é o mesmo que há de vir. É o mesmo. Ele vai voltar. E ele tinha disse: eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E eles estavam lá no templo, agora sem a presença dele, mas em oração, orando, enquanto o povo de Israel estava festejando, enquanto o povo de Israel estava comemorando a Páscoa, a tradição judaica. De repente entrou naquele cenáculo, irmãos, tinha ido uns 500, mas sabe quanto que perseverou até receber o Espírito Santo? 120 só. Pensam bem, 500 que aguentou esperar. Irmãos, vale a pena esperar. A vinda do Senhor não está longe não, está perto. Vamos esperar. Ele voltará. E de repente entrou naquele templo um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. De repente houve um estrondo de poder, e Pedro e eles todos, os apóstolos e os irmãos, começaram a louvar a Deus. Ele voltou. Eu sinto Jesus em minha alma, eu sinto Jesus em meu coração. E eles começaram a ter um avivamento pentecostal à moda antiga, pulando no Espírito, louvando a Deus. De repente alguns dias estão todos bêbados. Esta hora do dia, Pedro olhou, irmãos, o barulho da unção de Deus foi tão grande que trouxe aquele povo que estava na festa. De repente estava tudo ali ao redor deles. Tinha mais de 3.000 pessoas. Uma multidão, tribos, línguas e nações, vivendo aquele barulho do avivamento de Deus. Eles estavam todos cheios do Espírito Santo, a profecia de Joel 2:28 cumprida. E os carnais estão todos bêbados, estão todos loucos. Pedro tomou a palavra: varões, nós não estamos bêbados esta hora do dia, não. Isso aqui é o Espírito Santo, é a promessa que Deus prometeu. Deus disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre todas as carnes. Ele prometeu que haveria profecia, ele prometeu que haveria milagres, ele prometeu que um dia ele era sobre nós, e ele esteve aqui conosco, morreu por nós, ressuscitou, subiu ao céu,
Eles não sabiam nada. Um falava uma língua, outro falava outro, mas os apóstolos falando em suas próprias línguas. O Espírito Santo tomou a palavra do apóstolo Pedro, que estava pregando ungido, e traduziu em seus ouvidos, em cada linguajar, em cada idioma. E eles foram compungidos pelo Espírito Santo, como um dia eu fui compungido, como um dia você foi compungido. E quase 3.000 almas perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Nós cremos que é Jesus. Nós cremos que Ele é o que foi crucificado. Porque o que vocês estão falando é sobrenatural. É a pura Bíblia, é a pura verdade. Pedro tomou a palavra e cumpriu a ordem de São Mateus 28:19, não repetindo como muitos denominacionais fazem, mas cumprindo a ordem que Jesus tinha dado, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E qual é o nome do Pai? E ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa vos diz a vossos filhos, todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, eu e você, a mesma Bíblia, o mesmo Espírito Santo que desceu lá, que trouxe conversão lá, é o mesmo que está aqui nesta noite, que tem nos convertido, mudado de pecadores para cristãos, amando o Evangelho. Vamos pôr de pé, irmãos. Dá vontade de ficar a noite inteira, mas ainda estamos na dimensão tempo. É hora de nós entrarmos na presença de Deus. É hora de nós, irmãos, voltarmos. É hora de nós agarrarmos. Senhor, não vou te deixar mais. O filho pródigo chegou a dizer: pai, eu não sou desprendido de chamar seu filho. Não, meu filho, você é meu filho. Irmãos, não existe ex-filho. Não existe ex-filha de Deus, não. Uma vez filho por toda a eternidade. Somos filhos de Deus, comprados com seu sangue. Oh, Pai Celestial, te damos graça, a Deus, por esta revelação. Te damos graça por essa escritura inspirada. Ó Deus, o Senhor está aqui. A unção do Senhor está aqui. Abençoa cada irmão. Que essa unção seja extensiva àqueles que ainda hão de ouvir. Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é simples, tua palavra é simples, e nós amamos o Senhor por causa da tua simplicidade. E o Senhor se revelou aos pequeninos. Cela este culto em nossos corações, leva-nos em paz para nossos lares, guarda-nos, Senhor, debaixo do teu sangue. Abençoa, Deus, demais culto que vamos ter no decorrer da semana. Abençoa cada irmão nessa cidade, livra cada um, que eles possam ser uma testemunha do Senhor nessa cidade, que eles possam levar o Evangelho através de suas vidas, como Pedro, onde passava, até a sombra de Pedro curado. Ó Deus, o nome do Senhor é a torre poderosa, e nós fomos batizados em teu nome, nós cremos no profeta enviado. Cela este culto em nossos corações, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe os irmãos, e até sábado que vem.